Assombrações. O que são e o que você pode fazer? Eu não acredito em fantasmas, me disse um cliente uma vez, mas tive medo deles a vida inteira. Isso resume muito bem a atitude que, em geral, tenho encontrado desde que comecei a investigar assombrações em 1974. Algumas dessas assombrações acabaram se revelando roedores indisciplinados, fios elétricos com problemas, ilusões de óptica, imaginações delirantes e algumas tentativas lamentáveis de embustes completos. Não é de admirar que as assombrações tenham uma reputação tão ruim, mas também encontrei uma boa quantidade de fantasmas, espíritos, impressões e energia cinética muito reais, e encontrei, sobretudo, a afirmação do poder eterno da alma ao aprender o que é cada um e quais são as diferenças entre eles. Fantasmas. Os fantasmas definitivamente existem. Eu já os encontrei e falei com eles. Até já desenvolvi relacionamentos com alguns. E a coisa mais triste e fascinante que todos têm em comum é que nenhum deles sabe que está morto. Por várias razões, os fantasmas se recusam a transcender para o outro lado e insistem em ficar presos à Terra. Em suas mentes confusas e iludidas, sentem-se tão vivos e reais quanto nós. Por estarem agarrados a esta dimensão, são os residentes do mundo espiritual mais fáceis de ver e ouvir. Uma regra que considero inquebrável é nunca pesquisar demais antes de investigar uma assombração, para que minha objetividade não fique comprometida por alguma expectativa prévia. Quando isso acontece, um médium pode simplesmente imaginar uma visão a partir de alguns poucos fatos impressionantes pesquisados e acaba sendo denunciado como farsante. Não quero isso para mim, obrigada. O outro lado e eu tivemos um encontro que nunca esqueci, porque ele era provavelmente a fantasma mais assustada e desconsolada que eu já vi. Fui chamada para investigar relatos de passos sem corpo, sombras que se moviam e eco vago e ocasional de uma mulher chorando pelos corredores de um museu em São Francisco. Ele havia sido construído no local onde antes existia um orfanato, dirigido por freiras, e eu descobri uma dessas freiras ainda vagando pelos salões do edifício. Sua breve vida fora interrompida por um aborto. Eu podia imaginar o pesadelo que ela atravessara e implorei que finalmente deixasse tudo acabar na paz e no conforto que o outro lado lhe reservava. Ela acreditava em mim, pois afinal se especializara em transcendência e vida após a morte. Mas era exatamente isso que a estava detendo. Ela acreditava profundamente que o pecado que cometera era tão imperdoável que perdera o direito de encarar Deus e pedir a sua compaixão. Fui criada na religião católica e pude usar com ela o nosso vocabulário comum. Foram necessárias várias visitas, muitas orações e alguns rituais sagrados, mas finalmente Francine e eu restauramos sua fé em si mesma como filha de Deus perfeito e amoroso e a enviamos feliz para a luz. E agora vem a minha indicação para o prêmio de Fantasma com melhor senso de oportunidade. Em outra ocasião, um programa de TV de Los Angeles chamado Evening Magazine me pediu para participar de um passeio caça-fantasmas em um lugar estranho e fascinante chamado a Casa de Mistérios de Winchester. Concebida no final do século XIX numa colaboração entre Sarah Winchester, herdeira da fortuna gerada pelas armas de mesmo nome, e uma equipe de espíritos que ela contactava todas as noites em sua pequena sala azul para sessões espíritas. Sarah ouvira de um médium que havia uma maldição lançada sobre ela por todos aqueles que tinham sido mortos por um rifle Winchester, e que sua única esperança era construir uma casa tão vasta e complexa que os espíritos malignos enviados para executar a punição não pudessem encontrá-la. Estima-se que, a certa altura, Sarah e suas equipes noturnas de espíritos arquitetos conseguiram ter cerca de 750 quartos construídos, demolidos, reelaborados, reconstruídos e demolidos novamente, tudo com o propósito de mantê-la a salvo da maldição. Ela dormia em um quarto diferente a cada noite.
recusava qualquer contato humano, a não ser com as suas intermináveis equipes de construtores e zeladores. Cercava-se de passagens secretas e alçapões para escapadas rápidas. Apesar disso, não conseguiu evitar a morte, que veio tranquilamente durante o sono, na idade madura e não amaldiçoada de 85 anos. A primeira noite que passei na casa escura, a maior parte dela nunca recebeu fiação elétrica, foi movimentada e tensa. Havia inexplicáveis rajadas de vento gelado por toda parte. Um show de luzes frenéticas apareceu, cintilou e desapareceu com a mesma rapidez. 2 enormes globos de um vermelho agressivo e feroz nos enfrentaram em pleno ar, antes de explodirem de volta à escuridão. Todos ouvimos os sons de portas abrindo e fechando sozinhas, de passos e correntes sendo arrastadas. Ouvi também música de um órgão que ninguém mais escutou, até escutarmos, no dia seguinte, a fita que tínhamos gravado naquela longa noite. Eu pouco sabia sobre a casa quando entrei nela pela primeira vez. Quando um casal de fantasmas e um cachorro labrador apareceram, dizendo que eram zeladores, tentei imaginar que tivessem ficado para trás após a morte para garantir os trabalhos domésticos. Ela também tinha aparência hispânica e seu nome era Maria. Ele era ruivo e ambos usavam roupas da virada do século. Não pareciam ameaçadores, mas não gostavam de ter estranhos na casa da sua patroa. Sarah Winchester fora uma patroa justa e muito generosa durante os 38 anos que passou naquela casa. Aqueles 2 empregados tinham recusado a luz do outro lado pela necessidade compulsiva de proteger e preservar a privacidade de sua patroa. Eu não podia prometer que os 2 zeladores apareceriam para equipes de câmeras de TV que viajara várias horas na esperança de registrá-los em filme. Mas estava torcendo para que eles dessem pelo menos um pequeno susto no apresentador do programa. Por fim, ele não aguentou mais e decidiu sair da casa. Foi então que o fantasma da própria Sarah Winchester moveu-se diante deles e das câmeras, numa névoa branca graciosa, pelo lado de fora de uma janela do 2º andar, desaparecendo novamente. No verão de 1978, os empregados e fregueses de uma loja de brinquedos começaram a perceber que alguma coisa muito estranha estava acontecendo. Luzes eram ligadas e desligadas. Torneiras abriam-se e fechavam-se aleatoriamente. Uma boneca falante com defeito rompeu sua mudez e começou a gritar "Mamãe!" com toda a força de seus falsos pulmões quando estava sendo colocada na caixa para ser devolvida ao fabricante. Por fim, um dia meu telefone tocou. O gerente da loja, relutamente convencido de que estava lidando com uma assombração, entrara em contato com um programa de TV, na expectativa de registrar o espectro em filme, e me convidou para ser a caçadora de fantasmas. Então, alguns empregados, a equipe de TV e eu fomos trancados na loja para passar a noite, com os alarmes ligados, a fim de evitar que qualquer um entrasse ou saísse até o amanhecer. Pouco depois de nos instalarmos, uma montanha de bolas despencou das prateleiras. Logo após, um peso para exercício caiu da estante. Isso pode acontecer. Não é muito comum, mas pode. Por isso, colocamos no lugar de novo e o prendemos com uma caixa pesada. Ele voltou a cair e descobrimos que a caixa tinha sido removida. Um grande boneco de pelúcia saltou de uma plataforma alta onde estava. Pouco depois da meia-noite, eu vi o fantasma. Ele bombeava a água imaginária de um riacho que parecia brotar de um canto da sala. Sua perna estava ferida e ensanguentada, fazendo com que mancasse. Ele me disse que se chamava John Johnston e era um pregador itinerante que se hospedava na casa da família a quem pertencia a propriedade onde estávamos. Ele amava uma moça chamada Beth, filha de um rico e proeminente casal de Sunnyvale, mas ela tinha casado com outro homem e se mudado para Boston. John ficara ali onde Beth poderia encontrá-lo quando ela, inevitavelmente, percebesse seu erro e voltasse. No dia seguinte, uma equipe de pesquisa do programa
descobriu o registro de um pregador ambulante chamado John Johnston, que morrera depois de sangrar até a morte ao ferir-se com um machado em 1884. Em 1884 havia um pomar onde hoje está a loja, com um riacho correndo por onde agora está o canto da loja onde eu vi John Johnston bombeando água. Foram tiradas muitas fotografias daquela noite. Aquelas que usaram filme infravermelho mostraram claramente grandes e inexplicáveis globos de luz em pleno ar. A minha favorita é uma nítida silhueta de John em pessoa, inclinando contra as prateleiras em um corredor deserto, olhando para nós. Como os fantasmas pensam que ainda estão vivos, acreditam firmemente que têm o direito aos lugares onde habitam e que nós somos intrusos. Afinal, eles chegaram primeiro. Pedir a um fantasma que sossegue ou que parta é como ser um convidado e pedir ao anfitrião que se cale ou vá embora da sua própria casa. Simplesmente não se consegue. Já encontrei dezenas de fantasmas e mais cedo ou mais tarde eles todos vão transcender, com um esforço conjunto nosso e do outro lado. Enquanto isso, eles merecem mais compaixão do que medo. Espíritos. Os espíritos, por sua vez, já aceitaram sua morte e transcenderam para o outro lado. Quando eles nos visitam, vêm de outra dimensão, o que geralmente os torna mais difíceis de ver e ouvir. Perceber o mundo espiritual através dos meus olhos e ouvidos é um pouco como ver e ouvir uma sala cheia de gente através de uma folha de papel vegetal e um par de tampões de ouvido. É por isso que costuma ser fácil distinguir os espíritos da nitidez quase humana dos fantasmas. Quanto maior o tempo decorrido desde a última encarnação, mais rápida e mais alta se torna a vibração dos espíritos. Um jeito fácil de ilustrar a diferença entre a frequência de vibração dos fantasmas e dos espíritos é olhar para um ventilador. Quando ele está desligado, você vê as pás imóveis. Somos nós, nesta dimensão. Ligue o ventilador no mínimo e o movimento das pás torna-se difícil, embora não impossível identificar cada uma delas. Você precisa se concentrar. Essa é a dimensão dos fantasmas, menos distintos do que nós após a morte, mas ainda visíveis. Coloque o ventilador no máximo e as pás giram tão rapidamente que se tornam quase impossíveis. Podemos olhar através delas como se tivessem desaparecido. Esta é a dimensão dos espíritos, que existe em uma vibração que o olho humano não consegue perceber. Da próxima vez que você questionar por que deveria acreditar que há espíritos por aí quando não consegue vê-los, pergunte a si mesmo se você para de acreditar que as pás do ventilador existem quando ele está na velocidade máxima. Felizmente, alguns espíritos, sobretudo se morreram recentemente, têm um poder suficiente e um desejo forte o bastante para que possam reduzir as vibrações e serem vistos, ouvidos e percebidos como os humanos por períodos de tempo muito breves. Por mais que desejemos que os espíritos nos visitem com o propósito de trazer mensagens específicas como a apólice do seguro está na chapeleira verde no sótão, eu raramente vejo isso acontecer. Na maioria das vezes, eles vêm aqui para nos fazer saber que estão conosco, nos amam e estão bastante vivos. Na maioria, eles estão bem e felizes também, embora eu já tenha visto exceções, invariavelmente causadas por nós. O mais extremo foi o de uma cliente, cuja vida tinha parado por completo desde a morte da filha, alguns anos antes. A filha apareceu de pé, bem atrás dela, chorando. Quando perguntei por quê, ela me contou: minha mãe não me deixa partir. Essa mulher, pelo que parecia, tinha manipulado a filha ao longo da vida e continuava exigindo a mesma obediência absoluta, apesar de a filha já ter transcendido para o outro lado. Expliquei o que estava acontecendo e a profunda tristeza que estava causando, mas a mulher calmamente retrucou: claro que eu não deixo partir. Não tenho nenhuma intenção de deixá-la partir. Não quero dizer com isso que não devemos sofrer com a morte de um ente querido.
Sofrer com a perda de alguém que amamos é instintivo, necessário e inevitável. Até os animais sentem isso. Mas da próxima vez que você decidir ser desagradável, egoísta ou mesquinho, logo depois da morte de um ente querido, não se preocupe em imaginar o que ele diria ainda se pudesse vê-lo. Porque ele está vendo você. E nosso comportamento pode afetar bastante a paz de espírito a que ele tem direito enquanto segue sua vida do outro lado. Os espíritos revelam sua presença de uma forma mais sutil e atenciosa do que os fantasmas. Eles movem uma fotografia, especialmente a deles mesmos, apenas o suficiente para você perceber. Sopram sobre você sua fragrância preferida, mexem gentilmente no seu cabelo ou na sua nuca, ou lhe dão aquela estranha sensação de estar sendo observado quando você está sozinho. Eles gostam de criar procedimentos estranhos em qualquer coisa que envolva a corrente elétrica, especialmente televisores, telefones, relógios, luzes e pequenos aparelhos, de preferência nas primeiras horas da manhã, por uma razão lógica, mas não romântica. A eletricidade e o ar pesado de orvalho de antes do amanhecer agem como condutores perfeitos para que eles viajem. Ao contrário dos fantasmas, os espíritos têm consciência de que são apenas convidados dessa dimensão. Por isso, se você lhes disser educadamente que estão perturbando, eles param. Eles não querem nos assustar, só estão tentando dividir o espantoso e reconfortante fato de que se encontram bem aqui, entre nós, literalmente a poucos centímetros de distância. Observe e preste atenção aos esforços dos espíritos para se comunicarem com você, sem exigir que sejam radicais ou que cada mensagem envolva grandes notícias. Basta saber que estão conosco e nos observam com amor eterno. Impressões. Eu ainda fico com o bolo no estômago quando me lembro da primeira vez que enfrentei uma impressão, o que infelizmente ocorreu antes mesmo que eu soubesse o que era isso. Eu estava indo para casa no norte da Califórnia com um dos meus ex-maridos após alguns dias em Palm Springs. Na luz estranha e suave do anoitecer, chegamos a uma área de uma rodovia conhecida pelos moradores da região como Desfiladeiro Pacheco. De repente, sem nenhum tipo de aviso, fui atingida por uma onda do que só posso descrever como pânico, dor e terror absolutos. Nunca senti nada, nem antes, nem depois, que me dilacerasse tão profundamente. Senti como se minha alma estivesse sendo atacada. Meu instinto imediato foi rezar, mas eu não conseguia lembrar de nada além de Pai Nosso. Parecia que qualquer oração tinha sido sufocada pela multidão de vozes que começou a me atingir. Gritos de fúria, violência e agonia. O som do inferno que todos imaginamos. Mais tarde, descobri que agarrei o braço do meu marido e gritei: "Me ajude!" E ele tentou sem sucesso encostar o carro naquela estrada estreita. Quanto mais ele dirigia, mais visões apareciam. Incessantes quadros de brutalidade. Índios circuncindando uma criança assustada em um carroção coberto, espanhóis com capas espancando índios acorrentados, colonizadores mexicanos e americanos em terríveis batalhas, multidões reunidas em torno de um corpo pendendo, enforcado em uma árvore, tochas incendiando cabanas toscas de madeiras, prendendo famílias indefesas lá dentro. Mesmo quando eu fechava os olhos tentando escapar à carnificina, era assaltada pelo cheiro acre e sufocante de pólvora, fogo e sangue. Muitos quilômetros, e não sei quanto tempo depois, meu pânico começou a ceder, deixando uma profunda depressão que me perdurou por dias. A família e os amigos foram solidários e tentaram me garantir que era apenas uma série intensa de sensações psíquicas que eu tivera por toda a vida. Mas eu sabia que era mais do que isso e que não podia ser a única pessoa a ter sido emboscada por alguma coisa horrível naquela estrada. Transmiti um chamado através da estação de rádio local, pedindo que qualquer um que tivesse percebido alguma coisa estranha no Desfiladeiro Pacheco me ligasse. Meu escritório na Fundação Nirvana recebeu uma enxurrada de ligações e cartas que ainda tenho arquivadas. As palavras eram diferentes,
Mas as experiências eram sempre as mesmas. Expectativas desesperada, perdido, em pânico e muito tonto, extremamente assustado, sozinho e isolado, e sentia que não conseguia escapar. Um estado de puro pânico. Não me lembro de nunca ter sentido tanto terror. Eu senti que a minha morte era iminente. Agentes da patrulha rodoviária da Califórnia relataram um número muito acima da média de acidentes, brigas violentas, pancadarias, suicídios e uma crença de que estão todos tentando morrer depressa por aqui. Um tenente acrescentou: conheço gente que nem mesmo passa pelo desfiladeiro Pacheco porque morre de medo de lá. O desfiladeiro foi batizado com o nome do proprietário de terras, Dom Francisco Pacheco, em 1843. Absorveu mais de 200 anos de tragédia indescritível. Os índios acorrentados, espancados e mortos como escravos do Império Feudal Espanhol que existia no início do século XIX, o chamavam de Caminho das Lágrimas. Bandidos mexicanos e índios libertados da escravidão assassinavam uns aos outros e atacavam os colonizadores americanos que foram para lá mais tarde durante a Corrida do Ouro, sendo rechaçados pelos colonizadores. Uma impressão é basicamente um vórtice de energia, uma espécie de triângulo das Bermudas emocional. Ela é causada por uma alta concentração de sentimentos intensos, como fúria, violência, dor, terror, que se reúnem em uma área específica e vão se tornando independentes e autossuficientes ao longo dos anos. Toda a atmosfera torna-se impressa enquanto o vórtice continua a girar sobre si mesmo e assim intensificar, sugando outras energias emocionais que cruzam seu caminho. Ao sentir o poder da emoção concentrada da impressão, reagimos profundamente e nossas reações intensas ajudam a alimentar a impressão e torná-la mais forte. Desde aquela noite inesquecível há mais de 20 anos, já encontrei e enfrentei impressões no mundo todo. Você também já passou por isso, possivelmente sem compreender esse impacto tão profundo. Campos de batalhas, campos de concentração, qualquer um dos locais onde as piores desumanidades do homem contra o homem causaram o mesmo pânico, a mesma desorientação e a mesma depressão de que eu me lembro tão bem. Às vezes, uma casa é construída no lugar errado, como a que meu primeiro marido comprou em Kansas City. No momento em que entramos pela porta, percebi que havia alguma coisa muito errada com aquela casa. Aquele lugar também assustava o meu bebê, o meu pastor alemão e a minha irmã Sharon. Fiquei tão doente lá que acabei tendo que passar por uma cirurgia de 5 horas. Meu casamento se desintegrou. Meu marido perdeu o emprego, aparições de um azul brilhante surgiam na parede. Nosso pastor alemão foi atirado através de uma porta de tela sem que houvesse ninguém por perto dele. A casa pegou fogo sem nenhuma causa aparente. Francine me mandou até a biblioteca local, que descobri que nossa casa nova em folha tinha sido construída em um local onde havia um cemitério indígena que não deveria ter sido perturbado. Esta história aconteceu antes do desfiladeiro Pacheco, e por isso pensei que estávamos sendo vítimas de uma assombração. Depois do desfiladeiro Pacheco e da pesquisa que ele inspirou, descobri que estivéramos vivendo no centro de uma impressão. É importante destacar que outra emoção poderosa, a alegria, também pode criar uma impressão. Depois de experiências e pesquisas, descobri que os vivos também podem criar impressões. E o fazem em lugares nos quais investiram intensa emoção. Por um lado, adoro o fato de que podemos deixar felicidade e risadas estampadas na atmosfera sem para isso termos que morrer. No próximo capítulo falaremos sobre energia cinética. Obrigado.